No romance Ivanhoe, Walter Scott não apenas nos apresenta uma história de cavaleiros e torneios medievais, mas também uma narrativa profundamente enraizada nos conflitos entre normandos e saxões. E se eu te contasse que a língua inglesa que usamos hoje ainda guarda vestígios dessa batalha cultural? Prepare-se para uma viagem ao século XII, onde a luta por terras, poder e identidade moldou não somente a história, mas também o modo como nos comunicamos. Descubra como a simples escolha entre cow e beef revela uma divisão social que perdura até os dias atuais. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Clube de Literatura Clássica. Eu sou Rodrigo Bravo, professor de literatura e editor do CLC. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o clássico Ivanhoe, escrito por Walter Scott em 1819. Um romance histórico que nos transporta para a Inglaterra do século XII, um período marcado por conflitos entre normandos e saxões. Mas não vamos falar apenas sobre a trama épica do livro. Vamos explorar como essa história reflete a opressão cultural e política da época e até mesmo como isso influenciou a língua inglesa contemporânea. Para entender Ivanhoe, precisamos voltar ao ano de 1066, quando Guilherme o Conquistador liderou a invasão normanda à Inglaterra. Os normandos, de origem francesa, subjugaram os saxões, o povo anglo-saxão que já habitava a região. Essa conquista não foi apenas militar, mas também cultural e social. Walter Scott descreve essa divisão de forma vívida no livro, quando Cedric, o saxão, diz: "Os normandos nos roubaram nossas terras, nossas leis e até nossa língua. Somos estrangeiros em nossa própria pátria." Essa tensão entre opressores e oprimidos é o pano de fundo para a trama de Ivanhoe, que explora temas como honra, lealdade e identidade nacional. O protagonista, Wilfred de Ivanhoe, é um cavaleiro saxão que luta ao lado do rei Ricardo Coração de Leão, um normando, em uma tentativa de unificar a Inglaterra. Ricardo, conhecido por sua bravura e liderança nas cruzadas, é uma figura central do romance. Embora pareça disfarçado como cavaleiro negro durante grande parte da trama, sua ausência do reino, enquanto estava lutando no Oriente, deixou a Inglaterra sob o controle de seu irmão, o príncipe João, cuja governança incompetente e corrupta exacerbou as tensões entre normandos e saxões. Quando Ricardo finalmente retorna, ele personifica a esperança de reconciliação entre os dois povos. Essa esperança se materializa de forma dramática durante o torneio de Ashby, onde Ivanhoe, disfarçado como cavaleiro desconhecido, desafia os cavaleiros normandos gritando: "Quem ousa negar que os saxões são tão nobres e valentes quanto qualquer normando?" Essa cena não apenas simboliza a resistência saxônica, mas também conta com a presença silenciosa de Ricardo, que, ainda incógnito, observa o torneio e apoia Ivanhoe nos bastidores. Ao intervir em momentos cruciais, Ricardo demonstra seu compromisso com a justiça e a união, prenunciando seu papel futuro como mediador entre os dois povos. Personagens como Rebecca, uma judia perseguida, e Briand de Bois-Guilbert, um cavaleiro normando ganancioso, mostram como Scott usa a narrativa para criticar a opressão e a intolerância, enquanto Ricardo Coração de Leão surge como um símbolo de esperança e equilíbrio. Mesmo que sua figura histórica seja mais complexa do que a representação romantizada no livro, Scott não apenas conta uma boa história, mas também nos faz refletir sobre as consequências da dominação normanda. A elite normanda controlava as terras, o governo e a justiça, enquanto os saxões eram tratados como cidadãos de segunda classe. No livro, Cedric, o saxão, expressa sua revolta ao dizer: "Nossos pais foram donos dessas terras e agora somos escravos em nossa própria casa." Essa divisão é retratada na relação tensa entre os personagens e na forma como os saxões são marginalizados. Mas Scott vai além. Ele mostra como a cultura e a língua também foram campos de batalha. E é aqui que entra uma curiosidade fascinante sobre a língua inglesa. Você já percebeu que em inglês existem palavras diferentes para o animal vivo e para a carne preparada? Por exemplo, cow, vaca, vira beef, carne de vaca. Pig, porco, vira pork, carne de porco. E sheep, ovelha, vira mutton, carne de ovelha.
Isso acontece porque, após a conquista normanda, a elite falava francês, enquanto o povo saxão falava o inglês antigo. Assim, os termos usados para a carne consumida pela nobreza vieram do francês, enquanto os nomes dos animais criados pelos camponeses saxões permaneceram em inglês. No livro, Scott ilustra essa divisão social quando descreve um banquete normando. O bezerro de Minher também se transforma em Monsieur Vitella da mesma maneira. Ele é saxão quando precisa de cuidados e assume um nome normando quando se torna motivo de prazer. No original, a passagem fica assim: Minher calf too becomes Monsieur de Vue in the like manner. He is Saxon when he requires tendance, and takes a Norman name when he becomes a matter of enjoyment. As palavras que designam o bezerro em questão são calf, de origem anglo-saxônica, e vue, palavra francesa, cuja forma anglicizada é veal, e ambas são utilizadas até hoje no inglês moderno. Essa divisão linguística é um reflexo da divisão social da época, e Scott nos lembra que a língua é um poderoso instrumento de poder e dominação. É por esses e outros motivos que Ivanhoe é mais do que uma aventura medieval. É uma reflexão sobre identidade, resistência e as cicatrizes deixadas pela opressão. Walter Scott nos mostra como a história molda não apenas governos e fronteiras, mas também culturas e línguas. E essa curiosidade linguística que exploramos hoje é apenas um exemplo de como o passado continua presente em nosso dia a dia. Então, da próxima vez que você pedir um baby beef em uma churrascaria, lembre-se dos saxões e dos normandos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Clube de Literatura Clássicas para mais conteúdos de literatura como esse. Até a próxima!